Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao pessoal que está aqui com a gente pelo Zoom, pessoal do nosso grupo, o Mosaico, e também o pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook. Bem-vindos. Hoje é o nosso primeiro encontro dominical, nosso primeiro ajuntamento aqui do Mosaico, e essa é a vantagem do online, porque a gente tem aqui o pessoal aqui em São Paulo, mas também tem o pessoal em Marília, e vai chegando pessoal de outros lugares. Hoje nós estamos aqui com o Guilherme, um amigo nosso que a gente conhece desde que era adolescente, e hoje já é casado. Aliás, pessoal do grupo do Mosaico, só para uma curiosidade para vocês, foi o Guilherme que fez a arte do nosso logo, a nossa identidade visual, e é um amigão nosso e ele vai fazer a música para a gente hoje. Eu tenho alguns amigos também lá de graça assistindo, a Luciana, o Igor, também, que bacana. E aí o pessoal vai entrando, a gente consegue ter um alcance um pouquinho maior aqui. Mas vamos começar com uma reflexão, com uma leitura bíblica, e Humberto Humberto e Tereza vão fazer essa leitura para nós. E vamos preparando o nosso coração, então, para esse tempo junto de reflexão e de iniciar o nosso domingo juntos aqui, refletindo na palavra de Deus e também preparando os nossos corações para tantos desafios que temos durante essa semana. Vamos ler o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Bem, você já pode orar para a gente também, Beto? Oro sim. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia, te agradecer por mais uma manifestação poderosa da tua graça, que a tua misericórdia se renovou mais uma vez essa manhã sobre as nossas vidas, e é por isso que estamos vivos, Senhor, respirando, nos movendo, Senhor, podendo oferecer um culto ao Senhor, podendo oferecer o nosso coração em culto e adoração ao Senhor, Pai. Muito obrigado pela vida, muito obrigado por essas famílias que estão reunidas aqui em Teu nome, Senhor. Nós queremos te agradar, Senhor, nós queremos te adorar nessa manhã, Pai. Nós queremos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor, através dos testemunhos de cada um aqui, da vida de cada um aqui, Senhor, que a Tua presença, Senhor, que o Teu amor, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ensine mais uma vez nessa manhã, Senhor. Nós precisamos mais e mais da Tua doce presença, da Tua doce visitação nesses dias, Senhor, tão difíceis, Senhor, de tantas lutas, Senhor, de tantos distanciamentos, Senhor, de não estarmos presentes com tantas pessoas que gostaríamos de estar, com afeto, com carinho, com abraços, Senhor, mas nós também queremos te agradecer pela oportunidade que a gente pode estar aqui reunidos, Senhor, e podendo compartilhar um pouco da nossa vida, Pai, compartilhar a nossa gratidão, compartilhar, Senhor, as nossas dificuldades, Senhor, e poder
ter essa ajuda mútua, Senhor. Que o Senhor use cada irmão, cada amigo querido aqui, para que o teu nome seja glorificado nesse ajuntamento, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Show. Pode aqui, Guilherme. Vamos lá? Estão ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? O áudio tá bom? Maravilha, a gente vai começar com essa música do Jorge Camargo, Ajuntamento. Eu vou tentar, porque a voz cedo é aquela maravilha, né? Mas glória a Deus, vamos lá. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique esse momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és Senhor de toda glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vamos lá, do início. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer, e a uma voz oferecer-te teus louvores, súplicas e anseios. Tu és Senhor de toda glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando o teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és Senhor de toda glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando o teu amor,
Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Amém. Glória a Deus, né? A próxima é unidade e diversidade do Vencedores. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande em poder, cura e milagre de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. A multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz de todos os povos. Sempre, sempre grande em poder, cura e milagre de Deus. Sempre proclamação, Cristo Jesus ressurgiu. A multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Da simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz. Povo de Deus, o povo de Deus, sal e luz. Povo de Deus, sal e luz de todos os povos. Fazer um exercício agora, mas antes da gente fazer isso, eu só queria fazer o seguinte: deixa eu mudar um pouquinho interromper um pouquinho o meu compartilhamento e mudar um pouquinho a minha visualização, só para a gente ver o pessoal que está aqui com a gente no Zoom. Que legal, a gente está aqui com o Gui mais uma vez. Gui, obrigado. Eu sei que você teve uma semana difícil, mas eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente, ter orado por você e pela Aline. A gente está com o Robert lá no ABC, a Jane e o Fernando. Eu acho que ainda em São Paulo, não sei se estão em São Paulo ou estão no litoral, mas acho que estão aqui em São Paulo, né? Legal. O Thiago também, o Alisson e a Ariane, o Eli.
Maria lá da Bahia, Maria que logo vai estar com a gente em São Paulo também, mas lá da Bahia, amiga nossa, e está com a gente hoje aqui. O Wellington também, obrigado, Wellington, está aqui com a gente hoje, a Jenny e a Yuki, que legal, gente, junto com as famílias, né, que a gente vai aqui compartilhando o Zoom também, e agradecendo o pessoal que está acompanhando a gente também pelo Face. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos ter um tempo de oração, mas eu queria que fosse uma oração comunitária. E como é que a gente vai fazer isso? Porque se a gente estivesse num só lugar, a gente faria aquela oração comunitária, separaria, né, em grupos para orar. Então, a gente vai usar isso. O pessoal que está no Zoom, eu vou... deixa eu só ajustar aqui. Para você que está no Zoom, eu vou compartilhar vocês. A gente vai colocar vocês em salas, e aí você vai ter um tempinho para estar orando junto com aquelas pessoas, tá bom? Que vai estar com você. E quem não está no Zoom, eu quero que você ore aí com quem está junto com na sua casa, né, na sua sala, e aí você pode juntar e orar um tempo por esse dia, pelo nosso país, pela nossa semana, e para que realmente a gente possa experimentar isso que a gente cantou até aqui, né, essa unidade, essa diversidade, ver realmente o mover de Deus nas nossas vidas e nas nossas histórias, né? Deixa eu só fazer uns últimos ajustes aqui. Eu já vou separar vocês, então, para orar, ok? Muito bem, enquanto nós estivermos orando, você vai orar aí em casa também. Vamos lá? São 5 minutinhos, eu já chamo vocês de volta.
Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta manhã, que apesar das questões, nós temos essas ferramentas que nos ajudam a nos aproximar, e juntos, ó Pai, nos aproximar de Ti, ouvir a Tua voz, coletivamente, uma família, um corpo, sermos aproximados pela Tua Palavra e pelo Teu Santo Espírito. Quero te pedir que o Senhor alcance o coração e a mente do lar das pessoas que estão aqui, que o seu Pai se encontra nesse assentamento. Que o Senhor fale conosco com a glória. O Senhor dê respostas às nossas perguntas. O Senhor dê acalento a nossa dor, o Senhor confronte os nossas visões de vida falhas, nossas faltas e nossos pecados, o Senhor ajuste os nossos caminhos, possamos caminhar contigo. Ouvir a Tua voz, ouvir para Ti, nesse nome de Jesus. Muito bem. Vamos cantar? A gente tenta, né? Vamos lá, Ti eu vou clamar, eu me rendo. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Contigo caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar no início. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo
eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Eu queria pedir para o Eli, meu amigo, você pode orar para a gente, Eli? Sim, vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, por essa manhã tão especial que o Senhor nos dá, Senhor. Poder estar juntos louvando o teu nome, Senhor, e que canção maravilhosa, Senhor. Como é precioso saber, Pai, que aos teus pés a gente encontra um alívio, socorro, Senhor, para todas as situações que nós temos vivido nesse caminhar, Senhor. Pai, que conforto enorme, Pai, estar em teus braços, Pai, sentir de uma maneira muito especial o teu Santo Espírito falando em nosso coração, em nossa vida, todo o tempo nos ajudando, Senhor. Graças te damos, te louvamos, Senhor, por tão grande amor que o Senhor tem derramado e demonstrado por nós, Senhor. E esse amor nos constrange, nos conforta, nos anima a cada dia a caminhar, Senhor, na tua presença, de uma maneira que também agrada o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus, te louvamos e agradecemos, Senhor. Amém, Pai. Amém. Eu queria convidar vocês para a gente fazer um tempo de reflexão hoje de manhã. Eu gosto de falar que pausa também é música, pausa também é ritmo. E esse tempo que nós estamos juntos é um tempo de pausa, é um tempo de você dar desconectar do seu trabalho, desconectar das notícias, desconectar das atividades e da produção e focar um pouquinho na sua alma, em Deus, no que Ele tem para te dizer, o que Ele tem para nos dizer hoje. E eu quero fazer isso, eu quero tirar esse tempo junto com vocês, junto com essas músicas maravilhosas, junto com esse tempo de conexão e de oração que nós fizemos essa manhã. E eu queria fazer isso através de um tempo de reflexão nesse versículo que está em 2 Coríntios 5, versículo 17, onde a Bíblia nos diz: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Eu quero ler de novo esse versículo. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A vida velha acabou e uma nova vida teve início. Esse versículo é um versículo muito conhecido para quem tem vida na igreja, especialmente se você está numa igreja evangélica. É um versículo muito enfatizado e muito memorizado pelas pessoas. E nós temos esse grande desafio de entender o que ele tem para nos dizer hoje, né, no mundo que nós estamos vivendo, dentro do contexto que nós estamos. Nós já estamos aqui no último domingo, se não me engano, no último dia de fevereiro já, né, do segundo mês de 2021, já acabou, já estamos indo, então, já para o último mês do primeiro trimestre de 2021, e nós temos muitas expectativas e muitas esperanças diante desse ano, mas também ainda temos muitas apreensões e muitos medos, né? E nós vivemos num mundo realmente assim, cheio desses contrastes ao mesmo tempo de esperança, de expectativas, ao mesmo tempo de medo e ansiedade. Nós vivemos nesse mundo complexo, nesse mundo cheio de ambiguidade, nesse mundo cheio de paradoxos,
que é essa vida que a gente tem. Nós olhamos para a nossa história recente e nós já vemos esse nosso século que começou já com um dos maiores ataques terroristas, talvez de todos os tempos, e logo depois isso causou uma série de tensões, e os próprios ataques terroristas também geraram uma grande rejeição e um desejo de reconstrução, uma rejeição à religião organizada, ao fundamentalismo, a um desejo de reconstrução de estruturas sociais, de valores, e ao mesmo tempo essa sociedade foi se tornando cada vez mais complexa, ao mesmo tempo cada vez mais polarizada. Em todos os avanços tecnológicos, nós estamos tentando, e essa geração nesse século tem tentado resolver todos os problemas que a humanidade vem discutindo há anos, e nós vamos olhando para a sociedade, para um crescimento e novos modelos de negócio e de ser e de se relacionar, ideias de disrupção, de desconstrução para construir novos ritmos, mas talvez a ideia não é nem só de construir, mas realmente de ser disruptivo. E isso gera uma grande dificuldade, porque alguém falou uma vez numa conversa comigo e Humberto, e é uma conversa que a gente tem lembrado sempre, mas uma das frases que esse amigo nosso disse foi que quando você tem quanto maior a velocidade com que você caminha, cada centímetro fora da curva vai te levar para uma distância muito maior. Se eu andar apenas 1 centímetro fora do meu trajeto, fora do meu alvo, mas se eu estiver andando devagar, ok. Mas se você estiver andando a 1.000 por hora, a 2.000 por hora, isso vai te levar realmente para um lugar totalmente, talvez, sem volta. E isso é a verdade sobre a direção que a humanidade caminha, isso é verdade sobre a direção. Nós estamos vivendo mudanças num ritmo muito rápido, mas quanto mais rápido é o nosso ritmo, mais longe nós vamos chegando de onde nós queríamos ser, e nós vamos passando por algumas grandes frustrações também, quando nós pensamos no estilo de vida, na sociedade que nós temos, algumas desilusões, eu diria. Nós já começamos um tempo onde as pessoas estão desiludidas com o que existia, nós queremos algo novo no lugar, modelos de família, maneiras de identidades, as ideias de relações, maneira de se fazer política, a maneira de se ver a economia, a própria experiência religiosa. E a tecnologia procurando dar resposta para coisas que realmente a gente achou que nunca conseguiria. Eu lembro que estava conversando isso ontem com alguns amigos, que o ano passado nós estávamos numa roda de conversa em janeiro, onde se falava muito sobre hackear a morte, onde se falava da nova meia-idade, que agora era com 60 anos e não mais com 40 anos. E aí foi interessante, porque naquele mesmo mês, quando se estava falando sobre essas coisas, o apresentador o Gugu morreu e ele teve aquela queda dentro de casa, pelo menos essa é a versão oficial. E aí a notícia, a reportagem, né, e o que os médicos diziam foi, bom, é que você tem que lembrar que, apesar de jovial, ele era um senhor de mais de 60 anos, então já é um idoso. Então, esse conceito, numa situação, mudou de que 60 era nova idade, para uma morte, mudou para ela. Você tem que lembrar que ele era um idoso. E quando veio a pandemia, então, a 60 anos voltou para ser visto assim, porque é a idade de risco, já é uma das idades onde já se fala idade de risco. E quando se falava de hackear a morte e de que nós tínhamos todas as respostas para isso, a pandemia então chegou e nós então começamos a ter várias perguntas e perguntar quem tem as respostas. Nós vivemos um dos momentos mais tensos e estressantes pelo menos da nossa geração, né? Porque nós olhamos para a realidade que vivemos e nós não sabemos a quem ouvir, nós não sabemos qual narrativa dar atenção, qual discurso escutar e qual diretrizes seguir. E nós vamos olhando os especialistas e eles parecem que também estão perdidos, mas em todos os contextos nós vamos ouvindo sempre uma nova, essa mesma afirmação de que nós estamos caminhando para um novo normal. E conversando ontem com esses amigos e alguém comentou, mas você pode imaginar que hoje uma criança já nasce cercada de pessoas usando máscaras e talvez essas crianças nunca vão crescer sem ter a presença da máscara no contexto dela. Elas estão num mundo diferente. A ideia das relações, como nós estamos fazendo aqui hoje, onde nós temos alguns no Facebook, o nosso grupo aqui no Zoom, e essas relações híbridas, né? Elas vão também
mudando a nossa dinâmica de sociedade, de relacionamento, de olhar para os nossos filhos, de perceber como é que eles vão aprender, como é que vai ser a percepção do mundo deles, comparada com a percepção de vida e de mundo que nós temos. Nós sabemos que a atenção das pessoas é mais rápido, nós sabemos que o processo de comunicação mudou e todas essas discussões que nós temos visto. E quando nós olhamos para o texto de 2 Coríntios, Paulo ele está vivendo num contexto também desafiador. Paulo ele escreve a carta de 2 Coríntios defendendo o seu ministério, porque ele está no momento de disrupção e ele tem que sair de um contexto estruturado e organizado, onde as pessoas estão extremamente confortáveis e acostumados com o jeito de viver, com o jeito de ser sociedade, para um contexto totalmente desafiador, hostil e preocupante, que gera ansiedade, que gera medo. E nós olhamos para o Paulo e nós podemos nos conectar com o sentimento deles, nós podemos sentir junto com Paulo isso, o que aqueles cristãos sentiam também, porque não só essas mudanças estão acontecendo, mas as mudanças de visão, como eu disse, de religião, a visão moral, a visão de identidade e a visão das relações. Então, nós estamos num momento onde nós nos vemos ameaçados. E Paulo, então, ele faz todo o seu discurso em Coríntios, defendendo por que ele tinha que ter uma postura diferente, dentro de um mundo diferente, para trazer um evangelho que era o cerne da vida de Paulo. E o evangelho aqui, eu quero traduzir para vocês, eu quero definir o evangelho como a notícia de que Deus criou o mundo para a sua glória, para que ele se relacionasse com a humanidade, para que a humanidade fosse a sua imagem, enchendo esse grande templo que é o mundo que ele criou, e a imagem de Deus está espalhada no templo, que é a terra, mas o homem rejeitou a Deus, e o homem pecou contra Deus, e o homem quebrou o seu relacionamento com Deus, procurando a autonomia de Deus, e por isso o homem começou a sofrer as consequências das suas decisões de dar as costas para Deus, porque a harmonia, a ordem, a beleza e o shalom, que é esse ambiente de paz e de plenitude que existia no Éden, não existia somente por causa da aprovação de Deus ou somente por causa da bênção que Deus estava dando, mas, na verdade, fluía da própria identidade de Deus, da própria natureza de Deus. Então, quando eu dou as costas para Deus, nós perdemos a plenitude da comunhão com Deus e só temos resquícios da bondade de Deus no mundo, mas temos um mundo ameaçador, um mundo que a natureza se torna nossa inimiga. Nós temos que trabalhar com sofrimento, ter filhos é um ato de sofrimento. Viver no mundo é um ato de sofrimento. O sofrimento faz parte da narrativa humana. O sofrimento faz parte da nossa história. Nós perdemos pessoas que a gente ama, nós sofremos com a doença, nós sofremos com as frustrações, nós sofremos com a traição, nós sofremos com a rejeição, nós sofremos com os nossos traumas. E todas essas coisas vão nos perseguindo, vão nos acompanhando nessa existência, dessa busca humana de se voltar para Deus e de encontrar uma resposta. Porque a grande pergunta do homem passa a ser de quem nós somos, de onde nós viemos, o que deu errado com o mundo e como é que a gente conserta isso agora. E o Evangelho, então, diz que a resposta de Deus para isso foi enviar o seu Filho Jesus ao mundo para nascer de uma virgem, viver uma vida incrível, uma vida singular, que manifestou sua divindade por meio das suas obras poderosas, das suas palavras poderosas. E ele morre na cruz para nos redimir, para nos reconciliar com Deus. E ele ressuscita para dar início a uma nova existência, uma nova realidade. E ele, então, nos envia na missão do Cristo ressurreto, na expectativa da restauração de todas as coisas futuras. Então, esse é um resumo da mensagem do Evangelho, cujo centro é a cruz e a ressurreição de Jesus Cristo. Enquanto Paulo, então, está olhando para o mundo que ele está vivendo e ele está se perguntando qual é a mensagem do Evangelho para esse mundo.
O que o Evangelho tem a dizer para essa realidade? Quais são as perguntas que esse mundo está fazendo e quais são as respostas que precisamos dar? E isso foi ameaçador para a igreja daquele tempo, porque aquele grupo de pessoas, eles tinham um código de vida, eles tinham códigos morais, eles tinham coisas bem definidas do qual eles queriam viver, e eles queriam ter um grupo de pessoas ao redor deles, da qual eles poderiam manter o seu conforto e, ao mesmo tempo, sentir que estavam próximos de Deus, porque eles estavam num ambiente mais confortável, mais seguro. E Paulo estava chamando eles para uma realidade mais insegura. E quando a gente olha para os desafios dessa realidade, para os desafios desse tempo, para os desafios que nós temos que enfrentar, sejam os desafios emocionais, sejam os desafios econômicos, sejam os desafios conceituais, sejam os desafios morais, nós precisamos, então, lidar com todos os sentimentos que nós temos. E é por isso que Paulo, logo no começo desse capítulo, no capítulo 2, ali no versículo 4, ele vai dizer: enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos. Nós temos uma vida de suspiros, de gemidos. Nós estamos o tempo inteiro vendo pessoas compartilhar o sofrimento desses períodos, talvez de uma forma até mais elevada do que em outros momentos, talvez do que 2 anos atrás. E nós lidamos com a nossa própria ansiedade, a preocupação: será que eu vou ter o meu trabalho amanhã? Como é que eu lido com os meus filhos neste mundo? Como é que eu me comunico com os meus filhos nessa realidade que eu estou vivendo hoje? Então, nós ficamos nessa tensão. E o grande desafio nosso é olhar para Jesus Cristo e olhar para o Evangelho não só do ponto de vista de escape, de querer fugir, de querer ir logo para os céus. E Paulo vai falar sobre isso, ele vai dizer: olha, nós estamos nesse corpo, mas não quer dizer que queremos ser despidos, não quer dizer que queremos sair logo desse corpo. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que esse mortal seja encolhido pela vida, e Deus nos preparou para isso, e como garantia nos deu o Espírito Santo. Ele está dizendo: nós vivemos na expectativa dessa nova realidade, nós vivemos na expectativa do novo céus e da nova terra, nós vivemos no anseio de uma nova realidade. Mas o problema que nós precisamos mudar, e o desafio que eu quero dar para vocês esta manhã, é pensar o Evangelho, é pensar as Escrituras, é pensar a mensagem de Jesus Cristo, não apenas como uma promessa futura, mas como uma realidade de hoje. É olhar para trás, para o fato de que Jesus Cristo inaugura um novo tempo na sua ressurreição, e a partir daí nós somos inseridos numa nova realidade. Então, o Evangelho não é a manutenção da realidade pelo qual nós conhecemos. O Evangelho não é a manutenção da estrutura política e da estrutura social do jeito que nós conhecemos. O Evangelho não é a manutenção das organizações e das instituições como nós conhecemos. O Evangelho não é tentar reconstruir um mundo que era mais confortável para nós. O Evangelho não é tentar reconstruir uma realidade que era mais segura para nós, mas perceber que nem a realidade onde nós tínhamos o domínio do diálogo, o domínio do discurso, o domínio da narrativa moral, o domínio da narrativa estrutural e social, e nem essa realidade onde nós não temos esse domínio e o mundo é totalmente ameaçador e assustador para nós, mas nenhuma delas é suficiente para atender o anseio e a necessidade do nosso coração, porque Jesus não está nos chamando para reconstruir as realidades passadas e nem para tentar consertar a realidade presente, mas ele está nos chamando para uma outra existência, para uma outra categoria, para uma outra realidade, que ela é paralela e é paradoxa ao mundo que a gente vive. Nós temos dificuldade com coisas que são diferentes do que nós conhecemos. Nós temos dificuldade com coisas da qual nós não temos familiaridade, daquilo que é diferente para nós. Nós queremos aquilo que é comum, aquilo que é previsível, aquilo que é confortável, aquilo que é seguro. Se eu colocar para você esta imagem, não faz sentido nenhum para você. E se você tivesse visto essa imagem várias vezes em vários lugares, você nem olharia para ela. Ela nem chamaria sua atenção. Por quê?
Porque o nosso cérebro ele não consegue ver aquilo que nós não conseguimos colocar dentro de categorias. Então, a gente olha para a vida dentro de categorias. As categorias morais, as categorias existenciais, a categoria da família, a categoria do trabalho, a categoria da igreja, a categoria... coisas que a gente consegue definir, consegue interpretar. Então, nós olhamos a vida entre conservadores e progressistas, republicanos e democratas, comunistas e capitalistas. Nós olhamos a vida entre os morais e os imorais, nós olhamos a vida entre as categorias enfim, que nós conseguimos explicar, e nós começamos a procurar quais são as categorias de usar máscara ou não usar máscara, de vai para a rua ou de fica em casa. Nós olhamos a vida e começamos a dividir essas categorias, e nós queremos nos identificar com uma categoria da qual a gente possa se sentir bem, da qual eu possa sentir que eu sou aceito, que eu faço parte e que faz sentido para mim. E quando a vida sai do meu controle, eu preciso dar respostas que façam sentido para mim. E é por isso que nós temos tantos debates sobre o mundo que nós vivemos. É por isso que nós, muitas vezes, vemos, e eu falo aqui com bastante carinho até, mas nós olhamos, por exemplo, se os Estados Unidos deixarem de ser a grande potência do mundo, como uma ameaça para nós, porque se a China for a grande potência do mundo, nós vamos ser dominados pelo Império Chinês, e isso vai fazer com que o mundo seja destruído, que a gente seja destruído. Isso é uma ameaça para a gente. Mas a vida cristã e o reino de Deus nunca foi definido pelo poder dessa nação ou de outra nação. Impérios surgiram e caíram o tempo inteiro. Quando o cristianismo nasce, está debaixo do Império Romano. Mas com a queda do Império Romano, o cristianismo não deixou de se espalhar pelo mundo. Quando nós temos os países europeus dominando a narrativa e dominando a história, depois esses países caem, o evangelho continua a se espalhar. Teve um tempo que a Inglaterra foi o grande país da vez e o evangelho continuou se movendo, e quando a Inglaterra caiu, então surge os Estados Unidos, o evangelho continua se movendo, e se os Estados Unidos deixar de ser a grande nação e a China for a grande nação do mundo, o evangelho vai continuar existindo. Porque o evangelho ele não pertence a uma etnia, o evangelho não pertence a um poder político, o evangelho não pertence nem a uma narrativa moral. Porque, na verdade, o mundo que Paulo e a igreja primitiva viviam era um mundo totalmente hostil à moral judaico-cristã. Porém, foi nesse mundo que o evangelho se espalhou de forma mais poderosa que poderia se imaginar. Então, a tentativa da mensagem do evangelho não é de reconstruir uma existência da qual nós nos sentimos confortados, mas é anunciar uma nova realidade que não pode ser, que não cabe dentro nem de uma nem de outra forma de ver o mundo. Por isso, Jesus vai dizer que o meu reino não é deste mundo. Que estamos falando de uma outra coisa. Estamos falando de uma outra existência que é estabelecida a partir da transformação do coração, que é estabelecida a partir do olhar da cruz e a partir de dizer que nem o moralista e nem o amoral ou o imoral, como você quiser definir, são por si só o representante do reino de Deus ou da proposta divina para a terra, e nem pode construir o shalom de Deus na terra. Porque todas essas propostas falharam. Porque todos esses modelos falharam e fracassaram nas suas tentativas. A proposta da evolução tecnológica falhou e não está dando respostas para essa geração da disruptura. Assim como as propostas antigas também falharam. Então, nós nem nos iludimos e nem olhamos isso em si como uma ameaça final à nossa existência. Porque o cristão ele é o maior pessimista que é o mais otimista ao mesmo tempo. Porque nós somos os mais pessimistas porque nós entendemos a natureza humana. E Jesus fala que todo tipo de mal que existe no mundo, os adultérios, os assassinatos, os homicídios, as traições, todas as coisas começam no coração do homem. E todas as ferramentas que nós criarmos só vão refletir quem nós somos. Mas nós somos os mais otimistas também. E o que nos torna otimistas? Um evento. E esse evento é a ressurreição de Cristo.
Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele nos traz todo o otimismo do mundo. Porque a ressurreição de Cristo, ele é, primeiro, o sim de Deus para o próprio Jesus. Se Jesus ressuscitou, a cruz foi válida. E na cruz ele pagou o preço dos nossos pecados. E o próprio texto vai nos dizer, em 2 Coríntios 5, que na cruz Jesus estava nos reconciliando com Deus. Se Jesus Cristo ressuscitou, Deus validou Jesus. E Paulo vai dizer, então, que vai autenticar Jesus diante do mundo como o Filho de Deus, de fato, que veio ao mundo. Se a ressurreição aconteceu, e se Jesus de fato ressuscitou em carne e osso, Deus também está validando a própria humanidade. Deus está repetindo o que ele diz em Gênesis capítulo 1, quando ele criou e viu que era bom. E agora ele diz, uma humanidade perfeita, e essa humanidade é expressada no próprio Jesus. Jesus é o ser humano perfeito, que valida e restaura a humanidade em si mesmo. Por isso Deus está validando a humanidade. E terceiro, se ele ressuscitou com carne e osso, e ele comia e andava, e podia ser tocado e tocava, Deus também estava validando o mundo que ele criou. E é por isso que nós não cremos num futuro meramente espiritual, no sentido de que vão ser almas voando de um lado para o outro, nos céus, num lugar apenas etéreo, espiritual, mas nós vamos viver no novo céu e na nova terra, com novos corpos, numa nova existência. E o que isso nos traz ao nosso texto? E como olhar isso diante da situação que nós vivemos? A primeira coisa que isso nos traz ao nosso texto é para nos mostrar que Deus, então, está trabalhando para recriar todas as coisas. E a recriação de todas as coisas, novo céu e nova terra, de nos dar um novo corpo, já começa a partir do momento em que nós estamos em Cristo. O texto diz, se alguém está em Cristo, é nova criação. E é muito importante entender isso. Você já faz parte de uma nova realidade. Você já faz parte de uma realidade que não pode estar dentro de uma dessas categorias. A realidade do reino dos céus, a realidade da verdade divina, a realidade que é regido pela graça, não pelo mérito, pela generosidade, não pelo lucro somente, a realidade da liberdade, não da escravidão, a realidade da autonomia que, ao mesmo tempo, se entrega de forma livre a servir um ao outro no espírito comunitário dentro de uma ideia de uma família que é serva do mundo, mesmo que o mundo nos seja hostil. A realidade da fé, da esperança e do amor. A realidade que somos chamados para uma experiência nova, desconfortável, ameaçadora, mas cheia de propósitos, cheia de esperança e cheia de vida. A realidade que somos chamados para viver e sermos geradores de vida. A realidade que somos chamados para viver em paz no mundo caótico e sermos aqueles que vão reorganizar a estrutura do mundo através da proclamação do reino de Cristo, do governo de Jesus e do mover do Espírito Santo na terra. E é por isso que Deus nos deu o seu Espírito como garantia de que enquanto estivermos na terra, vamos viver a sua missão até o dia que recebemos os nossos novos corpos no novo céu e na nova terra. E isso mudou toda a realidade da igreja primitiva, porque a partir do momento que eles entenderam a ressurreição, a partir do momento que eles entenderam a nova criação e que nós já somos os primeiros do novo céu e da nova terra, eles também perceberam de que a morte não tinha mais um efeito ameaçador sobre eles, mas a morte os movia na missão que enchia o seu coração de esperança e de alegria. E é por isso que eles transformaram ambientes tão hostis e tão ameaçadores. É por isso que cristãos a recebiam na sua casa e abraçavam aqueles que, por causa das pandemias daquele tempo, das grandes epidemias e das grandes doenças daquele tempo, eram rejeitados para a morte. E os cristãos estavam dizendo, nós vamos cuidar de vocês, porque nós somos parte da nova realidade do mundo. Que nós estamos destinados ao novo céu e na nova terra, e agora nossa prioridade não é preservar as nossas vidas, mas é viver com propósito. É viver para a glória de Deus.
é viver para a missão de Deus, é viver para transformar o mundo ao nosso redor, é viver para convidar as pessoas para se submeterem ao reino e ao governo de Jesus Cristo, para receberem o Espírito Santo de Deus, para terem a esperança do novo céu e da nova terra, e para assim serem movidos na missão de Deus juntamente conosco. Para estabelecermos novos ritmos, o ritmo da mesa, da história e da música, onde nós juntos partimos o pão, tomamos o vinho, contamos a história, as nossas histórias, que são as expressões da grande história de Deus. E nós cantamos as músicas que renovam em nosso coração a expectativa e a esperança de um novo tempo, que Deus está já fazendo, de uma nova história que Deus já está construindo. Nós somos nova criação, porque fomos criados para um novo mundo, para uma nova realidade. E o fato de que as pessoas estão trabalhando e se esforçando para tentar uma nova realidade faz com que elas se sintam desesperadas, porque elas estão tentando fazer algo novo, reconstruindo a partir das bases velhas. Não importa o que as pessoas estão fazendo, as perguntas são as mesmas, as bases são as mesmas, só estão mudando as ferramentas. Existe algo novo acontecendo que elas não conseguem enxergar porque não cabe dentro das suas categorias. A ressurreição não cabe dentro da categoria humana, porque a gente só vive na perspectiva da morte. E elas não conseguem enxergar os efeitos da ressurreição em nós. Por isso nós temos que ter os nossos olhos abertos para as novas categorias que Deus está criando a partir da ressurreição de Jesus, para a nova criação que Deus está revelando ao mundo em nós. E como nós fazemos isso? Apontando para algo que existe dentro do coração humano. Todo ser humano ele está sedento por algo que esse mundo não pode satisfazer. C.S. Lewis disse, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Deus nos deu bênçãos e experiências menores nessa terra, da comunhão, da festa, de viajar, conhecer novos lugares, de ter um filho, de ter prazer, de satisfação em atividades que a gente tem, de ser estimulados a nossa imaginação pelo livro que você lê, um filme que você assiste, uma peça de teatro que você observa, de experimentar sabores, cheiros, cores que mudam a nossa visão de vida. E tudo isso são apenas leves sinais para despertar os nossos desejos, para perceber que existe algo melhor ainda. E se nosso coração anseia por essas coisas que são maiores, e se nada neste mundo pode satisfazer esse desejo do nosso coração, é porque nós não fomos criados para este mundo. Nós fomos criados para um outro mundo, que vai satisfazer a nossa realidade de forma definitiva e real. Então, nós somos movidos por essa realidade. Nós somos movidos por esse desejo. E como aqueles que creram em Jesus Cristo como o seu Rei, o seu Senhor, o seu Salvador, nós temos os nossos corações transbordando de satisfação para que a gente possa apontar para o mundo ao nosso redor, que existe uma realidade. E essa não é apenas uma realidade futura, é uma realidade atual. Mas nós, como cristãos, muitas vezes somos iludidos, somos distraídos por aquelas realidades menores e nós tiramos os olhos daquilo que é último, daquilo que é maior, que é o próprio Deus. E quando nós perdemos aquilo que é menor, assim como a história de Jonas, quando ele teve aquela boboeira que ele plantou e estava dando sombra para ele, e quando a boboeira morreu, ele ficou irado com aquilo. E Deus falou para ele, olha, isso aí é bom, mas não se compara pessoas que são transformadas pela minha graça, a alegria de pessoas serem perdoadas e serem redimidas e serem restauradas. Existe algo maior, existe uma satisfação maior. E o que precisamos fazer é mudar os nossos sentidos, alterar as nossas percepções e resgatar a nossa imaginação para aquilo que é maior, para aquilo que é melhor, para aquilo que é mais completo, para aquilo que é eterno.
E só assim, quando a gente coloca os olhos no que é eterno, nós conseguimos viver as coisas que são temporárias bem. Nós conseguimos viver com o propósito que é temporário. Nós conseguimos entender o propósito daquelas coisas que nós temos. Nós conseguimos entender o propósito do tempo, da amizade, do dinheiro, do prazer, da família, do trabalho e da festa. Ao mesmo tempo que nós percebemos em coisas mais desafiadoras, como o serviço, a entrega, a generosidade, o transbordar, o lidar com a dor. E em todas essas coisas, nós vamos ecoando o anseio da nossa alma de algo maior, permanente, real e transformador. Eu não sei como é que está a sua semana, como é que foi a sua semana. De alguns eu sei porque a gente conversou mais. Eu não sei quais foram as coisas que foram arrancadas de você, as frustrações que você teve, as lutas que você teve. E eu também não sei quais foram as alegrias que você teve, as vitórias que você teve, os prazeres que você sentiu. Mas as duas são meras miragens. As duas são meras ilusões, porque não há dor que seja eterna, a não ser a dor de estar longe de Deus. E não há prazer que seja eterno, a não ser o prazer de estar junto com Deus. Se o seu prazer ou a sua extrema dor tiram seus olhos de Deus, isso vai te levar para um tempo de desilusão, desorientação, de insatisfação, que tem como objetivo trazer você de volta para Deus. E você vai vagar de um lado e para o outro, e vai procurar respostas e não vai encontrar. Mas eu quero falar para você que a realidade futura do novo céu e da nova terra, ela já existe e ela habita em nós. O termo que Paulo usa, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ele também, esse mesmo termo, ele é usado em um outro lugar. Na verdade, um dos últimos versículos da Bíblia, quando o texto diz: ele enxugará todos dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: veja, faço nova todas as coisas. E em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Veja, eis que faço nova todas as coisas. Quando Jesus começou a fazer nova todas as coisas? Na ressurreição. Na ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, ele começou a construir coisas novas. E agora, ele está nos fazendo novo em nosso espírito, em nossa alma. E por isso Jesus diz: o nosso espírito está pronto. A nossa alma está pronta. E ele está nos preparando para o dia em que o novo dominará toda a existência. Quando Jesus restaurará todas as coisas. E ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E o que eu faço agora? Você precisa parar de tentar reconstruir, tentar voltar atrás para a sua zona de conforto, seja qual for o que você considerar confortável para você. E você precisa se submeter e se entregar a Jesus. E permitir que ele mude a sua percepção de existência, a sua percepção de vida, a sua percepção de provisão, a sua percepção de trabalho, a sua percepção de relacionamento, a sua percepção da morte, a sua percepção de saúde, a sua percepção de sociedade, para que você possa se submetendo a Cristo, fazer parte dessa nova realidade que ele está construindo. O problema de muitas vezes dos cristãos é que nós queremos reconstruir uma realidade onde a igreja estava mais confortável. Mas nunca foi o propósito de Cristo, que nós nos sentíssemos confortáveis demais no tempo e no mundo que a gente vive. Porque existe algo melhor. Há coisas melhores lá para frente do que as que ficaram para trás. Existem coisas melhores para frente do que as coisas que ficaram para trás. O caminho da segurança e da vida é para frente. É continuar caminhando para frente. E por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: por isso eu olho para o alvo, eu persigo o alvo e deixo as coisas que ficaram para trás. Eu preciso olhar para frente, olhar para a cruz, olhar para Jesus, olhar para a ressurreição,
olhar para o mundo que está lá na frente. E a partir do destino final, eu ajusto a minha vida agora. Quando você vai viajar, a primeira coisa que você faz é colocar no seu Waze o destino final. Então você vai olhando o seu Waze para ir olhando se você precisa mudar, alterar o trajeto, mudar a rota, porque o que você quer é chegar no seu destino. Os fins precedem os começos. Nós precisamos olhar para o fim, o destino final, para que ele ajuste o jeito que nós vivemos. Existe uma frase muito bonita que diz que a jornada é melhor do que o destino, mas ela não é o que a Bíblia diz. É o destino que define a jornada. É o destino que define o caminho. Eu lembro aquela história da Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra o gato e ela fala que ela está perdida, fala, que caminho eu devo tomar? E ele pergunta, para onde você vai? Ela diz, eu não sei, então não importa qual caminho você vai tomar. E assim que está a nossa sociedade. Nós não sabemos para onde queremos ir, e isso é a definição de pecado, errar o alvo. Mas quando a gente olha para o nosso alvo, e se o seu alvo é Cristo, se o seu alvo é o novo céu e a nova terra, se o seu alvo é estar com Deus, isso define o jeito que você vive. Isso define o que você crê, isso define as decisões que você toma, isso define a sua conduta. Porque ele passa agora a definir o seu jeito de viver. Porque agora você faz parte da nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E se você já entregou sua vida a Jesus, bem-vindo ao novo de Deus. É nessa realidade que somos chamados a viver. Nós vamos cantar mais uma música com o Gui. Enquanto nós cantamos essa música, eu gostaria de desafiar você a se perguntar quais são as coisas que você tem dificuldade de abrir mão para que você possa viver uma vida nova, uma vida restauradora, cheia de esperança e fé, de propósito com Deus. Quais são as coisas que você está se apegando, mas que você não pode ter mais? Não faz mais parte da sua existência e que não pode satisfazer a sua sede e o seu anseio de vida e de propósito. O que você está disposto a abrir mão e a entregar e a render para caminhar com Cristo? Para confiar na experiência e na realidade ressuscitadora de Cristo? Para viver a missão de Deus, debaixo da graça de Deus, para o propósito final de Deus para a sua vida. Pedir para o Guilherme cantar com a gente esse cântico. Enquanto ele canta, você pode orar e você pode refletir sobre isso. E você pode fazer um momento de entrega aí onde você está. Seja aqui no Zoom ou em casa, no Facebook. Mas faça esse tempo, esse momento de entrega e de renúncia, mas ao mesmo tempo um momento de compromisso, de restauração para uma nova resistência que Deus tem para você. Guilherme? Te dou meu coração, tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rebate e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canto essa canção de entrega a ti, Jesus.
toda eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Amém. Pai, queremos entregar a Ti, Pai, nossas ansiedades, nossas preocupações. Nós queremos não ficar nos apegando, Pai, a algo que, mesmo que é melhor, mas não se compara ao que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a seguir em frente, lidando com as mudanças que vão acontecendo ao nosso redor, os desafios que temos, mas não deixando, ó Pai, sejam esses desafios profissionais, sejam esses desafios sociais, não deixando ele nos desanimar e nem nos amedrontar, porque nós estamos caminhando rumo ao novo céu e à nova terra. Porque nós carregamos conosco a nova criação de Deus. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para nos capacitar durante esses dias, a sermos movidos pela fé, pelo amor, pela esperança, a vivermos os ritmos da graça, da mesa, da história, da música, a servirmos, ó Pai, na Tua missão e a proclamarmos que o Teu reino está chegando, sendo dirigidos por essa realidade que vai informar os nossos corações, os nossos sentimentos, e apontando um mundo, uma nova existência, uma nova categoria de vida que o mundo ainda não conhece. Para que eles tenham fome e sede de algo que nada aqui possa satisfazer, senão Jesus. Fala os nossos corações hoje, neste domingo, restaura as nossas visões, a nossa mente, a nossa alma, nos conduz à Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir ao pessoal que está no Zoom ficar mais um pouquinho, porque a gente vai bater um papinho antes de a gente acabar, para a gente se despedir. E queria agradecer ao pessoal que acompanhou a gente hoje no Face, mas também dizer para você que você pode participar conosco dos nossos encontros. Nós temos um grupo do WhatsApp onde a gente partilha também pedidos de oração e nossas programações. Enfim, vamos começar uma série de reflexões novas, chamada Eu Creio, onde a gente fala os fundamentos do que nós cremos como cristãos e quais as implicações disso para o mundo que nós estamos vivendo hoje, para nós hoje, diante dos desafios que nós temos. E eu queria convidar você para participar com a gente também e compartilhar isso com os seus amigos. Então, Deus abençoe você, uma boa semana e em breve nos encontramos de novo.